Nós acompanhamos não só a posse de Jair Bolsonaro, mas também Eduardo Leite, mas vamos começar por Jair Bolsonaro, que neste momento está empossando os seus 22 ministros. Ele fez 2 discursos, Thaline, um no Congresso Nacional, outro no Parlatório, mas os 2 tiveram um mesmo tom, vamos dizer assim, no sentido de reafirmando o que ele já tinha falado durante a campanha e depois continuou falando, mesmo depois de sair vitorioso das urnas. Como é que tu analisa esses primeiros discursos agora como presidente do Brasil? Boa tarde, Jonatas, boa tarde para todo mundo que está nos vendo. Bom, como tu mencionou, ficou bastante claro, né, nas manifestações do Bolsonaro, primeiro no Congresso e segundo no Parlatório, onde ele utilizou um tom um pouco mais inflamado. Ele mencionou: nossa bandeira jamais será vermelha, que a não ser que a gente tenha que sujá-la de sangue para mantê-la verde e amarela. Então ele inflamou, usou um tom muito mais político nesse discurso no segundo momento da posse. Agora, a linha das 2 manifestações do Bolsonaro, elas são uma repetição do que a gente viu ao longo de toda a campanha. Questões de gênero, ideologia, socialismo, segurança, armamento da população. Então, todas essas questões que acabaram norteando a campanha eleitoral e deixando de lado outros temas que deveriam ter sido discutidos durante a disputa, acabam sendo repetidos nesse discurso do Bolsonaro. O que a gente vai ver daqui para frente? O Bolsonaro se viabilizou muito como, não apenas se viabilizou como antipetista, mas se viabilizou como a alternativa ao sistema, ao status quo em vigência em Brasília. A partir de hoje, ele já vinha tendo que lidar com essa questão, obviamente, após a eleição, mas efetivamente após a posse, o Bolsonaro vai ter que lidar com o status quo que ele combateu ao longo da campanha, que continua dando as cartas e que continua com muito poder em Brasília. Mais do que isso, a gente não pode esquecer, tem esse prazo de 30 dias, porque o Bolsonaro toma posse hoje, mas a nova composição do Congresso Nacional, Câmara e Senado, apenas no dia 1º de fevereiro. E as 2 casas estão fortemente mobilizadas em função das eleições para as presidências da Câmara e do Senado e a composição das 2 mesas diretoras. São os 2 cargos ali, além da presidência da República, mais importantes na hierarquia da República do Brasil, obviamente além do vice, e também são cargos que, dependendo de quem emplacar, tanto na Câmara e no Senado, pode ser um facilitador ou um grande obstrutor dos planos do governo. Então, mesmo que não haja uma interferência direta do Palácio do Planalto, obviamente que o governo sim se articula nos bastidores para tentar emplacar candidatos que sejam alinhados ou que tenham simpatias com o governo. Além disso, o Bolsonaro vai assumir aí com uma Câmara após a posse, que vai pular de 25 para 30 bancadas, no Senado de 21 bancadas de 15 para 21 bancadas. Então, a articulação política se torna muito mais complexa. Apesar de o PSL ter saltado aí de ser um partido nanico, o partido do presidente, para o partido com o maior número de representantes, a maior bancada da Câmara, o PSL, mesmo antes da posse, já deu sinais de ruídos, eles não se entendem, eles brigam no WhatsApp, brigam publicamente, então eles são politicamente imprevisíveis, justamente porque o PSL não é um partido que se tornou deste tamanho ideologicamente, mas porque foi muito na onda do Bolsonaro e acabou elegendo esse número enorme de representantes. Então, o desafio do Bolsonaro vai sim ser imenso, também porque tem toda a questão econômica que ele precisa garantir logo na largada e medidas difíceis como a própria reforma da Previdência precisam ser, ou pelo menos é a regra da política, deveriam ser tomadas logo na largada, porque é um momento em que os eleitos têm o respaldo das urnas, então eles estão politicamente fortalecidos e é tudo isso que ele vai ter que enfrentar agora, já na largada do governo. Chamou atenção também, nesse primeiro discurso ali no Parlatório, o posicionamento da primeira-dama, que fez um discurso em Libras e foi traduzida, né, por uma intérprete, né,
O fato primeiro de ela ser primeira-dama e ter esse protagonismo chamou a atenção e inovou ao usar a linguagem de Libras. Nos parece que a primeira-dama no governo Bolsonaro vai ter um papel de maior destaque do que já teve até agora, por exemplo, a Marcela Temer, que era muito mais discreta no governo de Michel Temer? Não sei se dá para esperar um maior destaque, mas sim, a gente pode ver um certo protagonismo, né? Se falou ali da quebra do protocolo, na verdade ela levou o discurso pronto, então, obviamente, isso estava previsto no rito da cerimônia, mas ela acabou se tornando o grande destaque da posse, apesar de também ser uma primeira-dama discreta. Me chamou a atenção ao longo de toda a trajetória dos deslocamentos, principalmente nas caminhadas, que ela sempre ficava atrás do presidente, junto com a ex-primeira-dama, enfim. Mas acredito que ela tenha, sim, talvez por essa questão ligada ao social, possa ter um pouco mais de protagonismo do que a esposa de Michel Temer. Mesmo assim, não acredito, considerando o perfil do Bolsonaro, considerando o perfil do governo dele, que ela possa ter um grande destaque na administração. Para encerrar, Thaline, como tu viu os primeiros discursos de Eduardo Leite aqui no Rio Grande do Sul, ele, entre outras coisas, também aproveitou para reiterar duas questões que chamaram bastante destaque. Uma, o fato, essa demonstração de diálogo que ele já vem demonstrando, inclusive com a oposição, e se comprometeu em manter esse diálogo aberto. E também, em algum momento, ele chegou a citar reiterar que não é candidato à reeleição, deixando claro que a intenção dele é por esses 4 anos de governo. De que maneira tu avalia esses primeiros discursos de Eduardo Leite? Durante toda a campanha ele já havia manifestado que não tinha intenção nenhuma de se reeleger, mas também isso não precisa, não é uma regra. O próprio José Sartori dizia que não disputaria a reeleição e a gente viu aí que acabou tentando um segundo mandato. Agora, o Eduardo Leite ele personificou nesses discursos, tanto na Assembleia quanto no Palácio Piratini, o que ele vem fazendo na prática depois do resultado das urnas. E as palavras foram básicas: convergência e consenso. Ele deixou muito claro que não pretende fazer as coisas sozinho, disse que não quer o protagonismo, que não quer elogios e que ele quer, de fato, trabalhar em conjunto com os demais poderes, com a sociedade, com os servidores públicos, por a construção de saídas do Rio Grande do Sul. Apesar desse tom bastante conciliador do Leite, que ele vem, sim, colocando em prática, e não por acaso, obteve 40 votos favoráveis à manutenção das alíquotas do ICMS, mesmo antes da posse, votos, inclusive, bastante simbólicos, como da bancada do PP, do PT como um todo, 11 deputados, a bancada maior da Assembleia nesta legislatura, né, porque na próxima muda. Agora ele deixou claro que vai sim comprar algumas brigas. Ele fez várias manifestações dizendo que ele vai sim, daqui a pouco, deixar algumas corporações e alguns setores desconfortáveis, mas isso vai acontecer, vai ser feito e ele vai ter coragem para isso, para o bem da coletividade do Rio Grande do Sul. Então a gente vê sim no Eduardo Leite essa questão do tom conciliador e de uma construção de diálogo, inclusive com a oposição, antes mesmo da posse, na prática, mas ele deve, de uma forma mais incisiva, também chamar as responsabilidades, principalmente poderes como o Judiciário, Ministério Público e o próprio Legislativo, em algumas questões muito polêmicas que ele já deve começar a enfrentar logo no início do governo, como, por exemplo, o repasse dos duodécimos. São 37 meses de atraso salarial, 4 meses os servidores do Executivo entrando para o 5º ano consecutivo sem sequer reposição inflacionária e os demais poderes vivem como se fossem em bolhas. E ele mencionou, ninguém é uma ilha. Então, essa é uma questão que ele deve atacar e, inclusive, a proposta de vincular os repasses aos poderes à receita corrente líquida real, que foi tentada pelo Sartori sem êxito, deve ser retomada pelo Leite logo no início do governo. Ele pode enviar um projeto, reeditar um projeto, mesmo que tenha sido negado na primeira votação? Sim, pode, porque certamente não vai ser o mesmo projeto. Mudando uma vírgula do projeto já não tem nenhum problema de trâmite ou de questão judicial impeditiva. São propostas de emenda à Constituição, PECs, portanto ele precisa de um quórum qualificado, 33 votos. Ainda não se sabe se esse texto dos duodécimos vem uma proposta
apenas, mas há outros textos, como a questão da tentativa do plebiscito, que ele também vai tentar derrubar essa necessidade. Tudo isso, no entanto, fica para nova composição da Assembleia Legislativa, que vai ser mais favorável ao Leite, apesar de bancadas como a do Novo, que vai estrear na Assembleia, não estarem na base aliada, são parlamentares que apoiam publicamente as defesas e bandeiras do Eduardo Leite, como a própria bandeira das privatizações. Então, a composição da nova Assembleia Legislativa, apesar de também ter um número maior de bancadas, vão ser 17 representadas, elas têm parlamentares bem alinhados, como os do Novo que eu citei aqui, 2 parlamentares, e do PSL, que são 4. Somente essas 2 bancadas já são 6 votos muito favoráveis às tentativas ou às bandeiras defendidas pelo Eduardo Leite. Ok, Thaline, muito obrigado pela participação.